Seja bem-vindo para a nossa palestra aqui sobre lettering. Você está assistindo a Semana do Pensamento Visual. Esse é o penúltimo dia e a gente está aqui com o Eric e com a Amanda. Eles vão falar um pouquinho de pensamento visual, mas sobre lettering. Então, queria que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente. Meu nome é Eric, eu sou administrador por formação, mas acho que meu coração e a minha vontade sempre esteve muito voltada para a parte de criação, de comunicação, e hoje eu trabalho mais para usar minha criatividade para resolver problemas. Eu considero que essa é a minha profissão, assim, sabe? Porque eu não consegui me enquadrar em nenhuma caixinha, em nenhum rótulo, então eu me considero um criativo que resolve problemas através da criatividade. E eu sou a Amanda, eu sou bióloga de formação, também não sou nenhuma pessoa das áreas correlatas diretamente com lettering, mas acho que todo mundo que trabalha com lettering é um pouco isso também. E eu, depois da biologia, fui trabalhar com alguns projetos que me levaram para o registro gráfico, para facilitação gráfica. Trabalhei como educadora há um tempo também, e aí eu resolvi, na verdade, retomar uma paixão que eu tinha pelo lettering desde a adolescência. Assim, eu fazia aulas de violão e meus cadernos com as músicas eram todos cheios de adornos e letras e tal, e na faculdade também. E depois, quando eu comecei a trabalhar com registro gráfico, isso teve um certo lugar, assim, tinha uma certa importância estratégica quase. Muito bom. E qual que é a importância do lettering no dia a dia de vocês, então, já trazendo para esse contexto? No meu contexto de trabalho, é tentar levar pelas letras, pelas palavras, um pouco do espírito daquilo que eu quero falar. Como eu estou trabalhando com tradução de ideias de uma forma visual, o lettering é um pouco um elemento que dá suporte a essas metáforas que a gente cria. Também traz um pouco mais do espírito da coisa, sem precisar de um textão para trazer o espírito da coisa, né? Então, ele é um ajudante, ele é um facilitador para a mensagem que eu quero passar, né? Essa é a primeira coisa que eu consigo pensar. Você tem alguma coisa em mente? Acho que para mim tá bem ligado também, porque eu sempre tive muita dificuldade em escrever. Então, minha redação é muito ruim. E por isso eu sempre fugi das palavras. E eu era muito mais uma pessoa que preferia desenhar, sabe? Eu era muito mais visual do que escrito. E quando eu descobri o lettering, eu consegui ver que era uma forma de me ajudar a realmente falar o que eu precisava falar, sabe? Então, assim, uma frase mal feita minha ali, eu consegui, através do lettering, dar aquilo que faltava, que eu considero da minha falha da gramática, sabe? Eu conseguia fazer isso de um modo artístico que sustentasse a mensagem que eu queria passar. Eu acho que uma coisa interessante também que eu sinto é que quando você faz um lettering com cuidado, isso significa que você colocou energia, tempo, amor, pesquisa, tudo isso naquela peça, naquela mensagem, isso passa muito isso para as pessoas. Então também tem uma coisa de carinho com aquilo que você vai colocar no mundo, e as pessoas recebem esse carinho, e elas também têm uma tendência a responder desse lugar, sabe? De uau, que generosidade, que eu também quero isso pra mim, eu também tô a fim de passar isso, sei lá. Bom, e olhando um pouquinho assim, né, vocês falaram, né, dessa importância do lettering, até dessa questão de, não consigo me comunicar desse jeito, então encontrei uma forma. Pensamento visual, o que tem a ver com comunicação, com lettering, qual que é a relação de um assunto com o outro? Nossa, acho que pra mim, pensamento visual é a maneira mais fácil, que eu acho que não só é para mim, mas para todo mundo, né? Acho que a gente pensa de uma maneira visual. Quando você pensa na praia, você não vê um P, um R, um A, um I, um A. Você vê areia, você vê mar, sabe? Acho que esse é o pensamento visual. Só que isso fica muito dentro da nossa cabeça, porque muitas vezes a gente não se comunica dessa forma. A gente prefere utilizar outros métodos de comunicação, que aí vai ser o textual, um verbal, mas dificilmente a gente vai transformar isso num pensamento visual, né? Então, deixa eu desenhar para você. É muito mais fácil a gente falar, é muito mais fácil, né? A gente falar, a gente escrever, e que vai contra o que é mais fácil na nossa cabeça, né? Pelo menos assim, isso para mim é muito essa discrepância. Não sei se você pensa assim também. Acho que eu concordo.
Eu acho que talvez tenha tido, até por uma questão cultural, a gente é muito mais estimulado a escrever, estimulado a ler, a trabalhar com palavras do ponto de vista muito prático, de passar uma mensagem, receber uma mensagem, e muito menos estimulados a desenhar, a rascunhar. E por mais que a gente receba biologicamente muito mais rápido, muito mais estrategicamente falando, né, essas informações visuais que têm a ver com imagens, é mais difícil de colocar em prática isso por causa desse treino, né? Quando a gente não tem esse treino. Então, eu acho que o lettering tem também uma parte importante que já que a gente tem essa intimidade grande com os textos, com as letras, fazer a partir dessa intimidade um início de desenho, de adornos, de arte, de, sei lá, colocar o visual um pouco menos cartesiano, né? Menos nessa coisa do texto, acho que já ajuda. Acho que tem tanta gente que fala, cara, eu não sei desenhar, eu não faço a menor ideia de como fazer para me expressar por desenhos, pensamento visual é isso e tal. Gente, não, então começa pelas palavras, começa pelos textos, é tão mais próximo da gente, assim, né, do nosso repertório de treino. Já funciona. E acho que essa barreira vai muito além, né, de assim, não sei desenhar, tá bom, então escreve, mas minha letra é feia. Poxa, né? total. E aí eu acho que o lettering, ela entra um pouco nessa conversa porque é um meio termo, né, entre você utilizar uma comunicação que você já está acostumada, que é uma comunicação escrita, mas de uma outra forma, né? Ela encapada de um modo artístico que vai agregar muito mais e vai conseguir te mostrar outras coisas, né? Total. Eu acho que essa relação do pensamento visual eu percebi muito depois que eu fiz o curso de lettering e eu comecei a olhar, né, nos restaurantes, na rua, eu comecei a observar as letras e como que elas comunicavam, né? O que quer dizer isso? E não era sobre o que estava escrito. Era sobre a atenção, né, a luz que estava ali, enfim, é muito interessante. Ainda pensando, né, você deu o curso de lettering esse semestre, queria que você falasse um pouco desse processo de aprendizagem, né, do lettering, na sua opinião. Bom, eu acho que a primeira questão para o aprendizado do lettering, que tem a ver com o que você falou, é desbloquear algumas travas internas. Não sei escrever direito, minha letra é feia, as pessoas não entendem a minha letra, é só um garrancho, são algumas coisas que a gente, muitas vezes, eu escuto muitas vezes, vejo muita gente falar. Então, em primeiro lugar, eu acho que tem a ver com fazer as pazes com a própria letra, que é uma expressão de quem você é, né? Então, depois disso, é se comprometer com olhar para algumas formas de fazer com que ela seja, de fato, legível, consistente, coerente, interessante num outro momento, né? E aí, para isso, pelo menos nos meus cursos, eu passo muita referência, foto, exemplos desenhados, enfim, para as pessoas verem que às vezes é a intenção mesmo que ela seja feia ou que ela feia, segundo alguns padrões, né, mas que ela tem algumas características que não são agradáveis justamente para incomodar e que as pessoas podem usar isso de alguma maneira também construtiva, positiva, porque elas querem passar. E outras vezes não, ela tem que seguir um certo padrãozinho, porque é isso que você quer passar de mensagem. Eu acho que o aprendizado do lettering, ele traz isso. Traz a sensação de que você primeiro tem uma mensagem a passar, e esse propósito é o que vai te guiar, e é menos uma coisa de, eu vou passar uma mensagem bonitinha de um jeito fofo, e é isso aí. Tá muito além disso, muito além disso. E aí, depois das referências, treinar loucamente. Treinar, faça do Pinterest o seu melhor amigo, se perca lá, vá embora, cria uma biblioteca de artes que você acha incrível. Acho que tem a ver mais com isso, sabe? E se jogar, e testar, e errar, né? Porque é pelo erro que você aprende outras coisas e fala, nossa, que incrível, isso aqui ficou ótimo, gente, que incrível. Pela ousadia de fazer diferente do que a gente estava pensando, né? E pensando então nesse processo de aprendizagem, eu queria que você também trouxesse sua opinião e falasse um pouco do projeto que você fez no ano passado. Legal, tá bom. Acho que o projeto ele nasceu, na verdade, o projeto 364 Letras, nasceu na vontade de aprender a fazer lettering, né? Então eu já tinha um certo contato, mas eu não era ótimo. Eu sabia fazer,
mas fala, então você é bom nisso. Não, não sou bom, eu sei fazer, mas para atingir um patamar que eu me considere bom, vai exigir tempo, esforço e consistência. Então foi aí que eu pensei, poxa, então deixa eu fazer um lettering todo dia, como uma forma de registrar os meus aprendizados. Então eu queria que fosse praticamente um diário em forma de lettering. Então, depois de todo dia, eu tentava resumir os meus maiores aprendizados numa frase ou numa palavra e tentava, através do lettering, me apoiar em como que eu ia mostrar isso, né? Então, a escolha de fonte, a escolha de cor, tudo isso ajudava na entrega dessa mensagem. E através dessa consistência, eu falei assim, acho que agora eu consigo evoluir. Mas para chegar nesse ponto de me jogar e fazer, eu tive que quebrar umas travas antes, que é o que a Amanda estava falando, né? Assim, de, eu não considero que a minha letra é bonita. E como é que eu consigo desassociar isso, né? Porque o lettering, depois que eu entendi que o lettering é o desenho de letras e não a escrita em si, foi uma coisa que fez com que eu pensasse de outro jeito. Então, não preciso ter uma letra bonita, então não preciso pegar o caderno de caligrafia da escolinha e ficar treinando de novo os meus 20 e poucos anos, sabe? Para aí sim ir pro lettering. Eu posso ter um lettering maravilhoso e a minha letra ser muito feia. As duas coisas não são relacionadas. Uhum. E aí, como que eu consigo gerar bagagem, né? Então, foi muita pesquisa, eu sou muito autodidata. Então, através de referência, através de coisas que me inspiram, que eu fui coletando isso e fui trazendo para minha caixinha de ferramentas. E aí, me forçar a fazer o lettering todo dia era um tempo que eu tinha para treinar. Então, era bom porque, às vezes, eu conseguia fazer, em 15 minutos vi uma luz, eu fazia um maravilhoso e ia de primeira. Tinha vezes que eu gastava 2 horas tentando fazer, refazer, pegar outra referência para ver se era melhor ou não. E é um processo manual, né? Acho que é um processo de desacelerar um pouco também. Porque eu trabalho muito no computador e é só dar um desfazer ali, um copiar-colar, que fica tudo maravilhoso. No papel não, tinha várias vezes que eu pegava uma folha em branco, falei, agora vai. Acho que você teve esse pensamento inúmeras vezes. Agora vai, aí você dá um risco, já era. Ou no último ali, errou. E aí, o que você faz, sabe? Então era um processo muito de conseguir estar no momento ali, era terapêutico até. E de aceitar o seu traço diferente também. Sim, exato. E entender assim, que um traço nunca vai ser igual, porque você não é uma máquina, sabe? Eu acho que a consistência é uma coisa que você vai construindo, mas aceitar também que o erro humano é o que faz a arte ser a arte, né? Sim. Senão ela pode ser uma cópia só, né? Bom, e no dia a dia de vocês usam o lettering para diferentes contextos. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho esses exemplos de quando vocês usam, como que vocês usam. São contextos bem diferentes. Isso é ótimo. No contexto que a gente usa mais frequentemente no design de conversas, que é o registro gráfico ou a sistematização visual, né, de conteúdos, o lettering tem essa função de apoio em relação às imagens e os cenários que a gente cria. Cenários fantásticos. Ele é uma forma de já passar a mensagem, sei lá, para além de um texto, de você ter que escrever o texto inteiro, né? Então, ele é um apoiador, ele é um facilitador, ele é uma ferramenta a mais para você passar essa mensagem que você quer, que vai além desta palavra em si, mas é um desenhar dessa palavra. Desenhar com o estilo, com as mensagens subjacentes, subliminares daquilo que você quer falar, né? É um contexto que você tem que usar de uma forma muito mais rápida, né? Sim, verdade. E quando a gente faz isso em tempo real, quando a gente está participando de uma reunião ou está participando de algum outro evento, é ali, vamos lá, criou, fez, aconteceu. Então a gente tem que ter um certo repertório interno já na ponta da língua, ou tem que também ter um músculo de criatividade já também meio exercitado, né? Porque algumas coisas a gente cria ali na hora e tem a ver com aquele contexto que é muito próprio, não tem em outro lugar. Como que a gente pode brincar com isso? É algo que a gente também vai desenvolvendo ao longo dos anos e ao longo das horas de voo mesmo, né? Esse é um contexto bem particular, mas é o meu contexto, de vamos lá, segurando os 30. Eu teria desmaiado nesse contexto, no chão, a canetinha na mão, desmaiado.
Para mim, o lettering me ajudou muito a entender como eu condenso ideias. Então, é fazer textos mais concisos, mas que ao mesmo tempo ele transmita tudo que eu quero passar. E às vezes, com uma frase, uma palavra, você já consegue mostrar tudo aquilo que você quer. E isso para mim acho que é mais, eu uso o lettering mais como uma forma de exercitar esse músculo da criatividade. E que, claro, isso vai para o meu trabalho hoje como designer gráfico muito forte, mas acho que utilizando mais fontes e entendendo mais espaçamento e o porquê usar cada família de fonte, acho que isso é uma coisa que o lettering me ajudou muito. Mas eu vejo também como que eu consigo reduzir, mas não simplificar, né? Então é mostrar aquilo que eu quero, mas de uma forma mais concisa. Aliás, é muito interessante essa questão do simples, sabia? Porque eu tenho uma tendência a respeitar muito quem consegue deixar simples com qualidade, assim, sabe? O deixar simples significa conter uma série de coisas que você quis dizer e fazer de uma forma direta, sabe? Isso demanda muita maturidade, muito caminho também, né? Porque não é simplista, né? Não é, tipo, é fácil você enfiar um monte de coisa lá e ficar aquela bagunça, falando... Porque tem muito disso também no lettering, né? Eu, pelo menos, vou fazer as minhas pesquisas, cara, você não consegue nem reconhecer a palavra. E no curso eu dou um monte de exemplo também. Sim. De confusões, de como você pode bagunçar um negócio que as pessoas não conseguem ler. Então, qual é a medida que às vezes você quer... Bom, qual é a medida elegante, vamos colocar assim, e sensata, de fazer uma coisa que atinge o seu objetivo ali, que você quer cuidar, quer fazer um negócio artístico interessante, sem, cara, dar um overload na galera, assim, sem exagerar, ao ponto de que a coisa fica incompreensível mesmo. Talvez essa seja uma diferença entre você desenhar letras para desenhar qualquer outra coisa, porque eu considero que é muito mais fácil você desenhar uma letra, porque segue ali tem alguns critérios para você chegar lá, então entendendo as fontes que você quer, se é uma letra cursiva, se não é, a família dela, você consegue fazer isso e algumas variáveis, e ela fica bonita, mas ela fica simples, né? Querendo ou não, ali eu olho para muitos trabalhos de lettering e eu não consigo ver um que se destaque muito mais. São poucos os que vão tipo, muito além, você fala, nossa, isso aqui deu muito trabalho. Igual aqueles desenhos super detalhadinhos, assim, às vezes eu acho que as pessoas tiram um pouco do crédito do lettering por conta disso, de achar que uma pessoa que escreve bem tá quase ali para um artista de lettering, e não é a mesma coisa, né? Porque eu acho que uma escrita boa, você escreve qualquer coisa, mas um lettering bom é para aquela palavra específica. Então você está desenhando exatamente assim, pode ter 2 As na mesma palavra, mas que eles vão ter contextos diferentes, eles vão se encaixar ali porque ele é seguido de uma outra letra e depois de outra, especificamente para aquele uso. Então você tem que ter um pensamento minucioso e que esse que é o charme. Então, por mais que você reduza e deixe ele de uma forma simplista, ele é complexo nesse sentido, né? E é importante de entender que você pode brincar com cada elemento que você está desenhando ali. Eu acho que é sobre o que você quer comunicar, né? E não sobre ser bonito, feio, padrão Sim. ou não. É o que aquela letra que é desenhada quer comunicar para aquele contexto, né? E aí vem muito do contexto. Se é um registro gráfico, ele tem que estar legível, tem que ser rápido, entender passar a mensagem. Talvez seja uma coisa decorativa, pode ter mais, né, uns risquinhos, uma decoração, né? Maravilha. E vocês falaram muito sobre referências, né? Quais são as principais referências que vocês estudam e o que vocês aprendem com elas? Tem um livro que é muito, muito bom, muito completo, para quem quer se aprofundar bastante e para quem não precisa também. Tem para todo mundo ali no livro, que é Os Segredos de Ouro do Lettering. Ele é muito bom. Não faz muito tempo, eu acho que ele está em português. Ele tem em inglês e em português. É fácil de achar. Cara, super indico, assim, ele é ótimo. E tem youtubers, né? Pra quem quer método, acho que, enfim, é importante também, mas eu acho que o mais importante é você pegar o que é seu e ousar, né? Testar. Mas tem algumas coisas que as pessoas já testaram e que, sei lá, a gente pode copiar, pode testar da sua maneira e tal. E aí procurar youtubers também super funciona. Mas, pra mim, é basicamente procurar referências
Então a arte, né, você falou muito bem isso, assim, é a arte e não o artista, muitas vezes, no caso do lettering, pra mim. Então eu faço uma biblioteca giga com cada coisa que eu quero no Pinterest, cursivas, decorativas, simplistas, interessantes, enfim, tenho lá as minhas pastas e tal, e aí isso pra mim super funciona, né? Eu sigo total a linha da Amanda, que é mais referências pontuais. Acho que tem alguns artistas que eu gosto bastante, que eles têm um traço muito único, mas no geral são artes, né? Então assim, eu preciso muito de um Y maiúsculo cursivo. E aí eu vou buscar dentro desse pacote de referências que eu vou coletando para sentar e estudar. No meu caso, eu tenho esse privilégio de sentar e estudar, não estou ali no real time fazendo tudo. Mas que é uma bagagem, né, que você vai acumulando, e a partir do momento que você tem aquela referência e você consegue usar, é muito mais fácil depois você já ir adaptando ela. Mas no caso do lettering especificamente, eu utilizo muito mais de artes avulsas do que artistas específicos. E aí acho que na questão de fundamentos que você estava falando, eu acho que existem regrinhas, como qualquer outro estilo artístico, que pode te ajudar. Então você entender como é que funciona também, porque ela se assemelha muito à parte de caligrafia, né? Então você respeitar quando sobe, quando desce. Acho que essas coisas vão te ajudar no começo, mas que não precisa te prender. Entendi. E pensando aí, coisas que podem ajudar para quem quer começar a aprender lettering hoje, né? O pessoal que está assistindo e que nunca fez isso antes, ou que acha que nunca fez, né? Afinal, a gente sempre escreve desde criança. Queria que vocês trouxessem algumas dicas, assim, o que ajudou vocês, o que vocês viram que ajudou outras pessoas, enfim. Referências, mais uma vez. Tem uma... Eu vou contar daqueles... Eu acabei de contar pra ele Nos bastidores. Nos bastidores de umas ferramentas que eu encontrei, que eu pessoalmente não usei muito, mas que me ajudou a tirar algumas dúvidas internas quando eu testava e não estava resolvido comigo. Tem um site da Tombow, que é uma caneta, pincel, super legal e tal. Nesse site, que a gente pode colocar também no vídeo, né? Tem uns templates, de quase como se fossem caligrafia, mas tem de vários tipos. Tanto para cursiva, quanto para todos os tipos de letras, enfim, que eles dão lá. E aí eles têm uns desafiozinhos. Lá, então, você só baixa, imprime e pode fazer os exercícios. Isso é super legal. Eu achei bem interessante, assim. O que mais? Acho que a minha dica é faça. Começa fazendo e vai de cabeça aberta ao erro, né? Então, você entender também que não é porque você vai se sujeitar a fazer que vai ser perfeito. Então, faz, mas entende que é um processo, né? Então, pode ser uma frase de autoria, pode ser uma fonte da sua cabeça, pode ser que você pegue uma arte que você gostou muito e tente copiar, mas faça, porque isso vai ser memória muscular que você está treinando, é um repertório que você está pegando ali e que vai te colocar em movimento. Porque daí você fez o primeiro dia, você faz o segundo, você fez o terceiro, aí você olha para trás e fala, pô, já tô há 6 meses fazendo. Então por que eu não vou fazer hoje, sabe? Depois 1 ano fazendo, 2 anos fazendo, e aí você vai vendo a sua evolução. Mas acho que não tem muito segredo, né? Você só precisa de um papel, uma caneta ou qualquer superfície que você possa fazer, deixar sua marca ali com qualquer outra coisa, você consegue utilizar. E acho que essa é a graça, né? É uma arte acessível. Sim. Eu acho que é meio isso mesmo, que quando eu falei de referências, acho que tem a ver com isso, porque aí juntando referências com o faça, tipo, o que te agrada quando você vê alguma coisa ligada a lettering? Coletar essas coisas que te agradam, que agrada você para o seu contexto, é uma ótima também, porque você pega essas coisas e começa a copiar essas coisas. Com o passar do tempo, você vai descobrindo algumas coisas por testar coisas diferentes, né? Então, acho que é saber o que você gosta, saber o que você quer, qual é o objetivo com o lettering, porque eles são muito variados. Se jogar, fazer, ver quem faz, conversar com as pessoas que fazem, ler livros sobre isso,
testar coisas novas, porque a gente vai vendo que não funciona. Mostrar para as pessoas, algumas vezes também funciona isso. Olha, eu fiz essa coisa aqui e tal. O que tá escrito aqui? Você vê que aquela coisa maluca que você fez não dá para ler também direito. Então, mostrar para as pessoas para ver se deu certo, se não. O que você acha? O que eu podia fazer também? E aí as outras pessoas vão dando inputs também disso, sabe? Sei lá, acho que é meio por aí. E vocês têm uma caneta do coração, assim, um material que vocês recomendam, alguma coisa assim? Nossa, tem uma que eu não sei, eu vi pouquíssimas pessoas usando, mas é a caneta que eu tinha acesso na época e eu uso até hoje, que é uma caneta de uma marca americana. No tempo que eu tinha comprado não tinha aqui no Brasil, acho que hoje eu já encontrei em livrarias, supermercados. Ela é bem baratinha, chama Super Tip, da Crayola. E ela é uma caneta usada, assim, jardim de infância, sabe? Ela é tipo aquelas laváveis e tal, mas eu acho muito boa porque a ponta dela, ela dá um tchan, assim, que eu gosto muito, particularmente. Tem, tipo, o estojinho já vem com 8 cores, então, assim, já é um bom começo, sabe? Pra você ir brincando e acho que, sei lá, R$20 você já consegue 8 cores pra brincar até não dar mais, assim. As que eu tenho de anos e continuo usando com todo meu coração. Putz, eu gosto das pincéis. Então eu gosto da Tombow, acho que é por isso que eu descobri esse negócio da Tombow. Ele é legal também porque ela tem duas pontas, então tem uma pincel que parece o pincel e aí você consegue deixar um efeito de mais grossa e mais fina. E na outra ponta tem uma fininha, então dá pra fazer alguns efeitos muito interessantes juntando as duas pontas, assim. Eu gosto delas. Eu confesso que eu tô fazendo muita coisa no digital, então eu tô mais testando as propriedades dos programas digitais, então eu não tenho muita referência mais de caneta. Eu tenho gostado demais da Neuland, muito, mas a Neuland não tem no Brasil, né, ainda, ou sei lá, não tem previsão que eu saiba para chegar, então, que é essa caneta Neuland é uma caneta específica para registro gráfico, né. Mas, antes a gente usava a Magic Color, não sei o que você acha da Magic Color, você conhece? De nome não. É uma Eu pequenininha. gosto bastante. É uma pequenininha, a minha única questão com a Magic Color é que algumas vezes ela mostra, é porque a cor dela tá na tampa e não bate necessariamente Não com a bate. tinta. Então eu falo, oi, o que aconteceu? Mas fora isso, acho que ela tem uma super qualidade também, especialmente pelo preço dela, que é bom, Bem ela é acessível. barata, super barata, então a Magic Color super funciona também. É, e só tomar cuidado porque ela tem tanto a base d'água quanto a base de álcool. Então você que vai fazer registro gráfico, sempre base d'água, né? Nossa, pelo amor de Deus. Gente, porque a base de álcool perfura até os mais largos muros. Bom, é isso, gente. Queria que vocês trouxessem aí umas palavrinhas finais pro pessoal que tá assistindo. Acho que para você que está começando ou quer começar a fazer lettering ou qualquer parte criativa, é importante você entender que é um processo, né? E eu acho que esse processo é a parte mais legal, no final das contas. Vai ser muito bom quando você tiver uma arte incrível que você se orgulhe, mas você tem que se orgulhar também do passo a passo, sabe? Um dia, só de você ter sentado e feito, pô, se orgulha disso. Aí depois no dia você fez e ficou um pouquinho melhor, se orgulha, sabe? Então acho que é um processo que você vai estar sempre aprendendo, porque se você entra nesse mundo criativo tentando chegar no fim, acho que você já tá indo para um caminho errado, sabe? Porque é isso, né? Acho que a troca, a experiência, isso é o que agrega mais no processo criativo e a criação, ela vem sempre de um acúmulo de bagagem, né? Então, é isso, faça, mas valoriza o dia a dia, o passo a passo. Até porque ver essa evolução é muito gratificante. Né? Exato, isso que é o mais legal. Aí você tem uma comparação justa, né? Que é a comparação com o que você fez antes, não com os artistas maravilhosos que já fazem isso faz tempo. Cara, eu acho que a gente pode ir compartilhando entre nós, todo mundo, assim, pra ver o que a gente vai aprendendo com esse processo, porque tem esse... Eu não sei a motivação de cada um, mas pra mim tem muito a ver com... Cara, é uma delícia fazer, é muito bom, né? É muito gostoso e testando outras coisas que eu nunca imaginei, mas testar tem a ver com, cara, o que eu nunca pensei? Eu nunca pensei em sair da borda, eu nunca pensei em rasgar o papel e fazer disso lettering, né? Explodir a cabeça, fazer muito pequeno, muito enorme. Enfim, o que eu ainda não pensei é uma coisa que me move, me ajuda.
e aproveitar o processo, né? Que é tão gostoso, que é tão legal e que eu confio que o fato de quando a gente aproveita, eu acho que isso aparece, isso é carregado energeticamente pelas coisas que a gente faz, as pessoas de alguma maneira captam isso, assim, né? Bom, gente, obrigada por ter participado com a gente. Obrigada, Eric. Obrigado. Amanda, de novo. E a gente vai compartilhar os contatos deles, caso vocês queiram conversar com a gente, compartilhar os letterings de vocês. Então, manda pra gente. E obrigada por assistir a nossa semana do pensamento visual. Se você está assistindo só essa palestra, assista as outras, tá valendo muito a pena. Espero que você esteja gostando de tudo e assista até o final.